Olá, boa tarde a você que está nos assistindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a você. E eu quero desejar a você uma boa tarde e que a graça do Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre você. É um prazer tê-lo conosco. Estamos em mais um programa de Papo com a Bíblia, onde teremos um assunto também importante, mas vai ser visto à luz da Palavra de Deus, como diz o nosso programa, né? O título do nosso programa, de Papo com a Bíblia, né? Então, esse é extremamente importante para nós. Sou o pastor Edson de Faria. Hoje nós não teremos a presença do pastor Kenji, mas estamos aqui com a presença do pastor Silvio Martinez. E aí, pastor, como é que está? Tudo bom, pastor? Graça e paz a todos que estão assistindo a gente. É uma alegria voltar aqui hoje, né, de Papo com a Bíblia, para poder também, né, comentar, esclarecer, né, e tirar algumas dúvidas a respeito, né, desse tema, que é bem debatido, né, na área científica e na área religiosa, espiritual. Exatamente. O nosso programa de hoje vai falar a respeito do criacionismo e evolucionismo. Está sendo feito com base em uma pergunta, um ou outro, né? Mas nós vamos tratar desse assunto basicamente dentro da Palavra de Deus, sob a Palavra de Deus. E dentro desse texto, eu quero deixar com você o que está em Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 1, que diz assim: no princípio criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3, no comecinho. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós estamos aqui dentro de um texto que é o princípio, a criação. Mas eu quero deixar também um outro texto que Paulo escreveu aos Colossenses. E é um texto muito importante, está no primeiro capítulo de Colossenses, versículo 16, que na minha versão diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E no 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É um texto extremamente importante, especialmente para nós que cremos num Deus que pode todas as coisas, né, pastor Silvio? Sim, verdade. O que a gente pode falar sobre criacionismo? Criacionismo, né, a palavra, esse texto, né, chamado de criacionismo e evolucionismo, né, eles não se misturam. Ou você é criacionista ou você é evolucionista. Tá? Esse termo criacionismo significa que é a razão de toda a criação existiu no universo, nos céus e na terra. Houve alguém que criou, né? E esse alguém é chamado Deus. Então, fica pela nossa fé, né? Aqueles que são cristãos, religiosos, que creem na Bíblia como a única palavra de Deus, que é infalível e imutável, que a palavra de Deus diz assim: Deus criou, né, os céus e a terra e tudo o que nela há. Uhum. Então, o termo de criação não foi por acaso. Sim. Como na área evolucionista, né? Num acaso, né, aconteceu, foi surgindo as coisas. Alguém fala também no Big Bang, né? Aí começou a surgir os seres
primeiro os seres com uma célula unicelular e depois se multiplicando para volta a ser. Mas o criacionismo é nesse aspecto, né? Aquele que tem a crença, o aspecto religioso, que Deus foi o criador de todas as coisas, como a palavra de Deus, como na Bíblia fala. Uhum. É assim que nós cremos, né? Aqueles que creem na palavra de Deus, houve um Criador e esse Criador é chamado de Deus. Eu tive fazendo também uma procura, e o criacionismo, segundo alguns comentaristas que eu vi, diz assim: é a crença que afirma que o universo e a diversidade da vida na Terra foram concebidos por uma entidade divina, ou seja, Deus. Né? Não tem outra coisa. E vai ressaltar também nesse criativismo sobre a convicção de um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, já desde o começo, a gente já pode trabalhar com a Trindade. Né? Mas as religiões que creem no criacionismo são os cristãos, o Islã, sim, e aquele o Alcorão, né, que vai falar também, que fala também sobre a criação, né? Então, existem aqueles que creem em Deus, crê que Deus foi o criador de todas as coisas. Né? E o resto, né, os ateus, os agnósticos, né, foi um acaso, né, que fez com que então, o que a gente pode falar do evolucionismo? Evolucionismo é um conceito que começou como Darwin, né? Uhum. Né? Que prega a evolução, e a evolução é o processo pelo qual os diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. Uhum. Então, os organismos, desde a ameba até todos os seres humanos, uhum, né, ou seres vivos, né, foi desenvolvendo de acordo com o seu habitat, uhum, vamos colocar assim. Uhum. Então, foi uma evolução, né, para que eles possam, os seres vivos, para que eles possam se adaptar, né, no espaço que eles estão vivendo. É interessante porque dentro dessa teoria da evolução nós temos algumas vertentes, né? Sim, aí a gente vai puxar. Já tem a que mais prevalece é a do Darwin. Né? Mas mesmo assim, depois do aparecimento da genética, ele também, não só ele, mas os seus seguidores, né? Eles tiveram que fazer uma mudança também dentro da teoria deles, né? E nós vemos que por exemplo, né, dentro dessa teoria da evolução, as espécies sofrem mudanças e não são fixas, né? Então eles sempre trabalham com que ela vai evoluindo, né? Eles estão na evolução, se evoluindo até os dias de hoje. Até o dia de hoje. Então, ainda tem alguma coisa, né? E, por exemplo, o darwinismo, ele tem lá a situação dele, que ele acha que é uma seleção natural. Então, aquele que é mais forte acaba sobressaindo e acaba sobrevivendo, né? E todos têm, parece, um ponto em comum do seu ser ancestral, vamos dizer assim, né? Então, vai convergir para alguma coisa que era mais simples, vai evoluindo até surgir alguma coisa mais complexa, né? E evolução, pelo que eles entendem, é um processo pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo. Então, significa que ainda existe mudança a ser feito. Será que isso ainda
prevalece? Nessa teoria, como fala a teoria de Darwin, né, fala que essas mudanças, essas mutações demoram anos, séculos e milênios até se formar. Isso pela teoria de Darwin, né? Assim, a gente sabe que Deus criou tudo perfeito. Sim. Todos os seres, todos os animais, tudo que foi criado por Deus, né? E os animais, sim, se procriaram e se expandiram, mas não foi na área da evolução, foi uma criação. Então, que você falou algo aí interessante, né? Deus é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Sim. Aquilo que o homem é impossível, para Deus é possível. É possível. Então, eu estava vendo também numa literatura, falando sobre evolução, o autor daquela literatura, não lembro o nome, ele colocou duas coisas que eu achei interessante de ter colocado, mas um negócio meio esquisito. Ele colocou assim, se existiu alguém que criou alguma coisa, né, ele colocou duas posições. Que ele criou as formas primitivas capazes de se desenvolver. Então ele que falou, bom, começou lá uma pontinha, agora é problema da natureza, vírus, né? E outro ponto que ele colocou e que eu também questionei quando estava lendo, é que ele, Deus, né, ou então alguém que criou, ele precisou de um ato adicional, intervindo para preencher lacunas que ele mesmo criara, do que ele mesmo criou, né? Então, nosso Deus não é um Deus perfeito. Se isso realmente dá visão dessa pessoa, existe-o, então nosso Deus não é perfeito, né? É assim, a gente vê, né, como que a gente aprendeu na escola, né, essa teoria de Darwin se propagou de tal maneira. Eu aprendi na escola que o homem veio do macaco. E aí depois a gente vê na verdade, na Bíblia, né, que não foi bem assim. Né? Não tem jeito. Senão, os macacos hoje, por que eles não continuaram virando seres humanos como nós, que existem hoje? Não tem como, né? Sim, existem vários tipos de macaco, né, que desde do início da criação, né, existiram vários tipos de macacos, quase iguais aos seres humanos. Não é que o macaco começou a engatinhar, né, descer da árvore e começou a andar durante o tempo. Não, isso não, na nossa teoria, na nossa verdade, não é teoria. Exatamente. Na nossa verdade, na nossa, né, fé, é do criacionismo, que Deus criou todos os animais, né? Tanto os antigos quanto os novos, né? E isso vai se estendendo de ano em ano, né, dos anos em anos. Nós continuamos sermos o mesmo ser humano, a imagem e semelhança de Deus, nós. E os animais foram criados, né, para louvar a Deus. Sim. Somente é isso. Você separou alguns textos que a gente pode falar sobre criacionismo? Criacionismo, eu peguei Gênesis mesmo, né? Nós podemos pegar o Gênesis capítulo 2 também, né? Que tem... Sim, eu coloquei aqui no versículo 1, né? Mas tem também o versículo 26, que vem bem de encontro àquilo que nós estamos pensando, né? Sim. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vai depois continuar, vai dominar, né? Mas no 27, ele vai dizer, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, que criou homem e mulher. Criou. Isso mesmo. Em João também nós vamos encontrar algo semelhante, né? Primeiro capítulo, versículo de 1 a 3. No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí vem algo bem consistente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que existe poderia existir, né? É bem enfático, aí, né? Não tem... E eu estava olhando em Apocalipse também, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu, Senhor, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, tanto lá em Gênesis quanto em Apocalipse, nós estamos vendo que nós temos uma consistência muito grande do fator criação. É um fator sobrenatural da criação, que tinha que ter alguém com intelecto, né, além do nosso pensamento, sim, para poder criar todas estas coisas. Com perfeição, né? E na mais perfeita com perfeição e ordem. Exatamente. E ordem, perfeição e ordem, né? Então, a gente não só vê a Terra, se a gente sair um pouco, ver, né, os astros, né, a galáxia, elas estão, né, em perfeita harmonia, sincronia, harmonia. Né? E isso só pode ter sido alguém muito, muito especial, muito inteligente, né, para fazer tudo isso, que a gente sabe que é o nosso Deus. Que é o nosso Deus, né? Se você tiver alguma pergunta a fazer, olha, esteja à vontade para fazê-la. Nosso diretor, o Ed, ele vai recebê-la e vai passar. Se nós soubermos responder, vamos responder. Senão a gente pergunta para o Kenji depois, tá? Fala, dá um tempinho, a gente responde no próximo programa. Mas tenha liberdade de perguntar, sim, tá? Você é muito bem-vindo, mais uma vez falamos. Eu estava olhando também, dentro da teoria da evolução, né? Que é uma teoria que afirma que os seres vivos sofreram modificações ao longo do tempo. E contrapondo esse modo a ideia do fixismo, né? O qual afirma que as espécies surgiram no planeta tal como são nos dias atuais. Então houve realmente, segundo essa teoria, uma mudança, um crescimento. Quando falamos em teoria da evolução, geralmente nos referimos à teoria proposta por Charles Darwin, né? Que ainda ela é bem mantida, né? Mas tem um outro, por exemplo, o lamarckismo, né? Que eles entendem, é um Jean-Baptiste Lamarck, que é o idealizador dessa teoria, e que ele fala sobre dois princípios: a lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa alguma coisa, mais ela vai evoluindo, e quando você para de usar, ela vai se deteriorando e cai em desuso, né? E também a lei da herança de características adquiridas, né? Então, existe uma característica inicial e aquilo vai se promovendo até que ela vai atingindo alguma coisa mais perfeita, segundo essa teoria. Mas também surgiu, como já falei, o neodarwinismo, né? Porque quando surgiu a teoria lá que ainda é a mais aceita, né? Quando veio eles tiveram que recombinar a teoria da genética com aquilo que eles... Quando descobriram o DNA, que existiam, todo mundo, todo ser humano, que mudar toda pessoa... um pouco a teoria deles, né? Tem um DNA e o DNA já tem a vai dando a sua forma. Interessante que, quando olhamos para o nosso criacionismo, com base em Deus, Deus é tão perfeito que não precisa de mudança nenhuma, né? Até hoje, a teoria, podemos falar assim, do criacionismo, não teve mudança. Teve? Não teve. Que a gente pode
com isso, então, está bem claro que dentro dos contextos bíblicos, a gente vai realmente entendendo que não tem como nós divergirmos vamos falar dessa teoria, verdade, né? dessa verdade. Né? Dessa verdade da criação. Né? Não dá para a gente ter uma outra ideia a não ser que Deus está no comando. É impossível uma pessoa que crê em Deus, que se diz cristão, crente, tipo assim, ser um evolucionista, né? E acreditar no Darwin, porque senão ele ia totalmente contra a palavra de Deus, que a princípio Deus criou todas as coisas, depois criou Adão e criou Eva, que já é contra o evolucionismo de Darwin. Uhum. Né? Não foi criar, ele foi num acaso, né, que surgiu o ser humano. E se a pessoa que crê em Deus crê no evolucionismo, não tem como, porque ele vai então crer em Deus, se ele não precisa da sua salvação, do seu pecado. Uhum. Então não existe pecado, ele não tem pecado, né? O sacrifício de Jesus foi em vão. Sim. Então tem todo esse... Por que nós cremos em Deus? Por que nós cremos que na Bíblia é a palavra de Deus, que está no caminho, né, que nos leva à cruz, para que a gente possa aceitar que esse, vou falar, mistério, né, que a gente herdou de Adão e Eva, né, desde o princípio, os dois primeiros criados, seres humanos criados por Deus, né, que falhou, errou, né, e nós assumimos esse pecado deles, né, fomos embutidos esse pecado em nós. E agora nós cremos que temos pecado, nós cremos em Deus, que Jesus Cristo nos perdoou através da sua vida, do seu sangue vertido, para que a gente possa adquirir realmente a imagem e semelhança de Deus. A gente voltou, né, tendo essa imagem e semelhança. Então, o evolucionismo, né, o evolucionista não pode, né, falar que Deus criou todas as coisas, senão ele se contradiz. Sim. E o cristão não pode falar que houve evolução do ser humano ou de todas as espécies, porque a palavra de Deus contraria essa palavra. Exatamente. Interessante que o pastor Silvio colocou. Eu também, numa das pesquisas que eu fiz, eu encontrei assim: a evolução praticamente elimina a necessidade de um criador. Então, se existe uma evolução, o criador, então, não deixa de ter necessário. Essa pessoa não tem atividade. Não tem atividade. Porque ela vai se a evolução vai se acontecendo, então não precisa, né, de ninguém. Pastor, eu vou colocar mais fogo, então, ainda que a gente estava comentando aqui antes, né? Então, Deus criou tudo. E a alma? Onde fica a alma nessa história? Boa pergunta você fez. Né? É boa pergunta. Eu tinha até separado aqui, mas a gente pode tentar resumir um pouquinho dessa colocação. Existem 3 pontos importantes, né, quando se fala de alma. Né? Tem um pensamento que é chamado de traducionismo. Tem um outro pensamento que é o criativismo puro, né? E tem um outro que as pessoas dão o nome de armazém, né? Vai pegar a alma lá. Mas vamos primeiro tentar falar sobre esse traducionismo, né? Tanto esse traducionismo quanto o criacionista, ele tem contextos bíblicos. Ambos existem condição bíblica de você falar, bom, dá para a gente ter uma base. Então, dentro de uma pesquisa que eu fiz com respeito ao chamado traducionismo, eu vou até pegar aqui, porque de cabeça assim a gente vai
vai deixando de desejar. Então, esse traducionismo é uma teoria de que a alma é criada juntamente com o corpo pelos seus pais, pais físicos. Na concepção? Né? Então, na concepção. Então, quando existe a relação sexual para a concepção da criança, aconteceu lá a concepção, a alma também já está sendo colocada naquele indivíduo. Né? E nós temos alguns textos bíblicos que a gente pode até deixar. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Adão passou a ser alma vivente. E em nenhum outro texto da Bíblia, Deus executa essa ação novamente. Então, só no princípio, só lá em Adão, quando ele soprou o fôlego de vida em Adão, é só naquele momento em que ele já colocou naquele sopro a alma em Adão. Então, no início, então foi Deus que criou Adão e Eva, os dois receberam o sopro de Deus. Então, mas na ocasião, só Adão recebeu. Só Adão recebeu. Porque nós imaginamos, dentro da nosso pensamento, que Deus fez um boneco, né, de terra, e nele soprou. Então lá deu fôlego de vida. Então ele lá se tornou então um ser vivente. Quando retirou Eva do lado de Adão, como ele já tinha o fôlego de vida, a alma, quando foi tirada lá do lado de Adão, já tirou com fôlego de vida. Com fôlego de vida, então a alma também já estava nela. Por isso que foi até bom isso aí, você falar. Por isso que Deus fala que o homem, quando se une à mulher, se torna uma carne só carne, né? Exatamente. Né? É mais ou menos isso. Mas em Gênesis também, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Adão teve um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Os seus descendentes aparentam ter também a alma vivente. Então, Sete, embora ele foi o terceiro filho, né, de Adão, mas os anteriores também. Caim e Abel foram os Caim e Abel também. Então, como Adão já tinha o fôlego de vida, eles também já ganharam o fôlego de vida, já com a alma que Deus colocou neles, né? Sem Deus ter soprado em suas narinas o fôlego de vida. Nem soprou em Eva e nem soprou. Então, quando Adão e Eva teve a relação, né, na concepção, já foi embutido a alma ali neles, né? Quando foi concebido. Gênesis também, capítulo 2, versículos 2 e 3. Aparenta indicar que Deus cessou o seu trabalho de criação. Então, Deus descansou. Então, por isso que, lá, quando fala em 2,7, como não houve mais nenhum sopro de vida em nenhum deles, a não ser em Adão. Né? Como Deus descansou, então já toda a criação que foi feita depois, humana, que foi gerada, já veio com sopro de vida. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 23, fala sobre a expulsão do jardim do Éden. O pecado de Adão afeta todos os homens, fisicamente e espiritualmente. Isso faz sentido se tanto o corpo quanto a alma vieram dos seus pais. Né? Então, é um contexto. Alguns pensadores entendem também que existe uma pequena falha nesse pensamento. É pensamento humano. Né? Então, o que eles acham? Que o ponto fraco dessa teoria é que, como a alma é imaterial, pode ser gerada através de um processo completamente físico. Né? Então, como é que pode gerar a alma se a relação sexual é totalmente física? Né?
mas é algo que a gente entende que o nosso Deus pode todas as coisas, né? Ele pode tudo. Então, mas é algo que o ser humano começa a imaginar. Se houve um contato físico, como é que algo espiritual vai estar ali? Né? Mas é algo que quem colocou. E o traducionismo, ele só pode ser verdade se o corpo e a alma forem indissoluvelmente entrelaçados. Aliás, a Bíblia diz, né? Tem duas teorias importantes dentro da Bíblia. É o tricotonismo e o dicotonismo, né? Que é a relação intrínseca. Corpo e alma é um, e alma, e espírito é outro. Né? Então, tem essa vertente. Isso é tratado dentro do traducionismo. Mas tem o criacionismo puro, que é a opinião de que Deus cria uma nova alma quando um novo ser humano é concebido. Então, assim que existe a concepção, Deus já está colocando nele também a alma. Um pouquinho diferente daquilo que diz o primeiro, né? Que ele relaciona no mesmo momento tanto a alma quanto o espírito, né? Já tanto o aspecto físico quanto o espírito já está envolvido. Aqui parece que tem dois momentos que se unem. Quando existe a concepção, Deus já está colocando ali, então, a alma, né? Existe o contexto também bíblico para isso, né? A Bíblia diferencia a origem da alma da origem do corpo. Então, se a gente olhar lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, na minha versão diz assim: o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta ao Deus que o deu. Então, é interessante, né? Porque aqui dá bem a ideia de que Deus, quando existe a concepção, Deus então coloca a alma. Né? Se o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó, né? Então dá a ideia realmente de dois momentos aí, embora sejam bem colocados, né? Isaías também vai fazer um comentário. 42:5. E o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então, fala sobre fôlego e sobre vida. Né? Então, dá a impressão que dá uma pequena... dois pontos aí de colocação, né? Zacarias também vai falar isso lá no Antigo Testamento também. Capítulo 12, versículo 1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Aí já fala que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Né? Então já dá também uma ideia de que dá base ao criacionismo pensar assim. E Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz também assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Né? Então, realmente tem essa concepção. Esses dois pontos têm vertentes bíblicas. Né? Então, nós não podemos... E na eternidade nós vamos descobrir. Né? Mas aqui a gente vai realmente ter... Eu sei de pessoas... O que nós sabemos é exatamente. Que o corpo, a carne, tem uma alma, tem um espírito. Exatamente. E que esse espírito vai voltar a Deus. E vai voltar a Deus. Interessante que eu já ouvi pessoas que entendem que sobre o criacionismo, quando existe a concepção de um ser humano, Deus está colocando, então, a alma nele, o espírito nele. Né? Então, eu sei de pessoas também que comungam com o tradicionismo, né? Porque ambos
tem vertentes bíblicas, então não há nenhum tipo de heresia aí dentro. Mas tem um que é totalmente esdrúxulo, né? Na minha visão. Fora da curva. Fora da curva, né? Realmente fora. Porque é opinião totalmente sem fundamentação bíblica. É o conceito de que Deus criou todas as almas humanas ao mesmo tempo e junta a alma ao ser humano no momento da concepção. Essa opinião, ela acredita que Deus, na criação, criou também todas as almas. E que existe lá um armazém, vamos dizer assim, à medida que vai tendo concepção humana, Deus já vai pegando uma alma no seu estoque e vai jogando para o ser humano, né? E definindo aqueles, então, que estariam sendo gerados, né? Mas não existe nenhum tipo de fundamento bíblico nessa teoria. É uma teoria totalmente humana e que não deve ser levada realmente... Não é bíblica, né? Não é bíblico. Tudo aquilo que não é bíblico não tem o nosso conceito. Pastor, a gente vê aqui, né, falamos bastante do criacionismo, que Deus, a gente vê as provas, né, os conceitos bíblicos onde que está na Bíblia, em relação à criação de Deus, do homem, da alma, do espírito. E evolucionismo, como que se dá? Então não tem alma, não tem... Acabou. Tudo entende-se que sim, acabou. Porque como não tem um princípio, na minha visão, né? Sim. Como não tem um princípio divino em nada, então é tudo... Morreu... Nasceu, viveu... Morreu, tá? E acabou. E acabou. E acabou ali. Aí... Então, dependendo se existem outras teorias, né? Então, pode ser que tenha uma outra vida, né? Isso já é uma outra teoria, tá? Mas acabou. Então, no evolucionismo, né? Se a gente começar a apertar também a ciência, porque do evolucionismo eles creem na ciência que prova tudo. Exatamente. E como nós cremos em Deus, que a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, eles falam, vocês não têm como provar, nós temos a base científica. Mas na onde vem as primeiras coisas que foram criadas, né, para surgir tudo? Tem uma teoria chamada evolução química, né? Foi uma explosão? Que é sem a gente pensar até na explosão. Mas essa teoria chamada evolução química é uma associação entre moléculas, como você falou logo no comecinho, era uma molécula só, era um átomo só, né? Mas que ele começou a se juntar, né? Então, associação entre moléculas que geram agrupamentos cada vez mais complexos, até que se promove o surgimento de uma vida. Então, a gente pode imaginar que tem aquela explosão no final, daquela explosão virou uma molécula, estava tudo separado, de repente ela foi se juntando, até que se tornou vida, né? Então, essa vida foi surgindo outras vidas, foram vidas outras, foi evoluindo, né, para as outras vidas, até surgir tudo. Tem uma outra também mais ou menos semelhante a essa química, que chama panspermia, né? Panspermia. É uma teoria segundo a qual a atmosfera contém diminutos germes capazes de se desenvolver encontrando meios favoráveis. Então, a hora que aparece um meio favorável, ele surge e vai se desenvolvendo, né? Então, são teorias que realmente a gente vai tendo, são vertentes da teoria que vão acontecendo, mas dentro delas, todas elas, na verdade, surgem dentro de uma evolução. Ela vai evoluindo, né? Diferente do criacionismo. Adão já nasceu inteligente, já foi criado inteligente. Tanto que ele nominou todos os animais da Terra. Isso mesmo. Né? Então, ele já foi criado com inteligência. Não precisou ir ao longo do tempo, como diz a teoria da evolução,
ao longo do tempo, ele foi absorvendo inteligência, até se tornar alguém mais inteligente, né? Não, Adão já foi criado inteligente. Então ele já foi, está. Por isso que eu digo, Deus é perfeito. Ele não faz nada pela metade. Seria difícil se ele criasse o homem menos inteligente e ao decorrer do tempo ele foi se tornando mais inteligente. Não. Por isso mesmo que Deus pediu para Adão dar nome aos animais. Exatamente. Né? E ele deu. E deu, porque ele era um ser inteligente. Exatamente. Um ser que pensa, um ser que olha, né, vê as coisas e cria. E assim, não é que ele cria, ele vê e dá o nome àquilo que ele vê. Aquilo, e o nome correto. Correto. Né? E o nome correto. Não tem nenhuma discrepância no nome que ele deu, não. Não é que o leão parece girafa, nem girafa parece leão. Cada um tem a sua colocação. Tá certo. Você que está nos assistindo, quero lembrar que nós fazemos parte da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Temos nossos cultos aos domingos, às 10 horas da manhã, e antes dele temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, onde nós temos classes específicas para todas as faixas etárias. Temos nosso culto às 10 horas da manhã e às 18h30, nosso culto da noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Às segundas-feiras temos nossa reunião também, de oração, onde o nosso Ministério de Intercessão tem o objetivo principal de estarmos orando a esse nosso Deus eterno. Às quartas-feiras temos nosso estudo bíblico às 19h30. Vou deixar agora o pastor Silvio apresentar, porque na sexta-feira ele tem uma programação extremamente importante. Sim, toda sexta-feira na nossa congregação batista em Santa Maria, nós temos reuniões de codependentes, os familiares e dependentes químicos, das 17h30 às 19 horas. Essa reunião a gente aconselha, ajuda, encaminha, tem psicólogos, né, para poder ajudar as pessoas que estão enfrentando, né, a dificuldade de uma pessoa na família nas drogas. Então, essas reuniões acontecem na Congregação Batista Nova Vida, na Congregação Batista em Santa Maria, Rua Ileia, 26, Santo André. É um trabalho extremamente importante também que é feito. O pastor Silvio cuida de 5 casas, né, de recuperação. Isso. A gente está com Proave, a nossa clínica, Casa do Oleiro, Labaredas, Resgate em Cristo. São 4 casas. 4 casas. 4 casas. Deve ter mais ou menos, total, umas 300 pessoas. Ah, sim. Está toda cheia. Eu vou toda segunda-feira visitar e também ministrar a palavra de Deus nelas, né? Então, todas estão, assim, com o seu 30, 40 pessoas cada uma. É motivo de oração e motivo de gratidão pelo empenho que o pastor Silvio tem nesse trabalho. Nós... Temos pergunta aí, pastor? Não temos pergunta. E oração? Oração nós temos. Então vamos colocar as pessoas. Nós temos aqui seja Nelson Martinez, obrigado pela sua audiência. Ele está dizendo que Deus abençoe os pastores sobre esse estudo. Então nós, dentro do nosso pensamento, é que Deus possa ter falado além daquilo que nós não falamos, né, pastor? Sim. Que essa palavra realmente não tenha voltado vazia. Mas nós temos aqui motivos de oração. A Alessandra Martins de Faria, eu pouco conheço essa pessoa, mas ela está nos assistindo. Marco, do Lar São Vicente, está também nos assistindo, não é a primeira vez, seja bem-vindo, viu, Marco? Francisco José, oração pela Iola Merinel, sobre a sua saúde.
Tieco também sobre a saúde. Mário Del Giudice, também saúde. Lucas Pozzoli, saúde. O Nelson Martinez pede oração pelo Ciro, que está enfermo, e por Catarina, que é sua neta, que também está doente. A Raquel Boff também está nos assistindo, também pouco conheço a Raquel. José Luiz, oração pelo Projeto Canaã. É o ministério, um amigo nosso. Projeto Canaã, para dependentes, também, droga né? e álcool. E já estão também, graças a Deus, mais uma porta aberta aí para as pessoas procurarem ajuda. Muito bom. A Maria Júdice dos Santos também saúde. A Everaldo Félix, saúde. Maria Adelaide, saúde. Júlia Cristina, para que Deus abençoe a nova fase na faculdade, porque estará morando longe do país, ou dos pais, né? Cleusa Conceição, saúde, oração por ela, filhos, netos, genros, noras e esposa. Pedro Valeriano, também saúde, está com artrose no joelho. Maria do Carmo, Célia Primo e Sandra Russo. São pessoas que estão nos assistindo e que carecem também das nossas orações. Pastor Silvio, sim, eu vou pedir para você que represente hoje, interceda hoje pelas vidas que estão aqui pedindo oração. São muitas, talvez a gente não vá lembrar o nome de todos, mas eu sei que Deus já tem os nomes colocados na concha das suas mãos. Orar então para que Deus esteja trabalhando na vida de cada um. E lembrando também da Júlia, que fez uma cirurgia muito séria e está carecendo também da nossa oração. Pelo pastor Kenji também. E que essas dores do braço... Essas dores que no braço que ele tem sejam retiradas, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Oremos então. Soberano e eterno Deus Pai, no nome de Jesus, nós adentramos agora na Tua presença, Senhor, em fé, sabendo que o Senhor já está ouviu e já está anotando, recebendo e já está trabalhando com cada pedido de oração que foi mencionado aqui e Amém. Também mencionado Amém. No coração e na mente das pessoas que estão ouvindo. Amém, Senhor. Pai querido, peço a Ti, Senhor, que o Senhor entre com a providência, que seja ela cura, seja ela salvação, seja ela libertação, Amém. seja ela problemas emocionais, conjugais, Sim, que o Senhor. Senhor, meu Pai, possa atender o pedido do Teu filho, da Tua filha, para que as vidas possam ser, meu Pai, preservadas e glorificadas através da cura, da libertação, da salvação ao Teu nome. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar, agraciar a cada pedido aqui, meu Pai, entrando com a Tua providência, sabemos que o Senhor, meu Pai, é Deus, é o Criador de todas as coisas e que tudo nela há. Tu sabes as intenções do nosso coração, Tu sabes, Senhor, as nossas ansiedades, Tu sabes, Senhor, tudo o que nós precisamos. Verdade, por isso, Senhor, nós entregamos a Ti, o Deus Criador, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que cura, que salva, que liberta, que ouve as nossas orações. Amém. É um Deus vivo, é um Deus que tem intimidade com a sua criação e quer que a sua criação tenha, meu Pai, essa intimidade com o nosso Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder. Amém. Para a glória do Teu santo e bendito nome, se seja feita a Tua vontade, Pai, sobre essas vidas. Nós oramos crendo que o Senhor já ouviu e já está respondendo a cada pedido, porque nós cremos que nosso Deus é um Deus forte, poderoso e que pode todas as coisas. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Silvio. Sim. Dirija considerações para finais. Os nosso ouvinte, nosso assistente, as considerações finais.
finais que a gente tem, né? Os evolucionistas, vamos lá, considerações finais, né? Muitos argumentam que é uma teoria, né? Que deve ser ensinada como uma verdade, mas nós não. No entanto, se baseia num entendimento equivocado pelo Darwin, que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus, né? Porque cientificamente a teoria significa possibilidade, né? Mas sim, não significa possibilidade, mas sim um princípio, né, geral, aceitável, né? Então nós não aceitamos essa teoria, né, essa possibilidade de do nada criou. Nós temos que do nada Deus criou. E é isso que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que nós cremos num Deus que do nada criou tudo e ele pode fazer todas as coisas. Exatamente. Ele pode curar, salvar, libertar, ele pode resolver aquele pequeno problema que você tem. Então esse é o nosso Deus presente, que está em nós, que vive, né, e reina e governa o seu povo. Já começa que a ciência ela tem que ser primeiro provada, né? Passa por várias fases até... E nosso Deus não precisa disso. Ele já criou tudo com perfeição. Eu quero deixar você também com aquele texto que eu li no começo, que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que, a meu ver, fala muito fortemente sobre o criacionismo. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Poderes e autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu vou repetir que eu pulei um pedaço aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, ele já criou tudo e ele mantém tudo de acordo com como ele criou e segundo o seu querer. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo assim Deus. Deus abençoe.